Olá, meus queridos! Estamos aqui hoje reunidos para compartilharmos uma palavra do Senhor. A palavra que Deus tem para você hoje está em Provérbios, no capítulo 29, no versículo 18, e diz assim: Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Olha só que palavra maravilhosa! A primeira conexão que a gente tem acerca dessa palavra é porque ela nos inspira para encontrarmos a felicidade, que é o objetivo principal do nosso canal. Ajudarmos as pessoas a refletirem sobre as circunstâncias da vida, sobre aquilo que aconteceu no passado delas, para que possam serem transformadas no momento presente e construir um futuro melhor. E nada melhor do que você refletir através da sabedoria divina que nos inspira a uma reflexão profunda acerca do nosso ser. A palavra de hoje, ela fala em revelação divina. Se você pegar o original em hebraico, lá que Salomão escreveu, vai estar escrito razon. Em vez de falar em revelação divina, a palavra original é razon. Essa palavra, ela significa você ver, você contemplar, mas não com olhos humanos, e sim com olhos espirituais. A gente já falou aqui que nós somos seres carnais, mas também seres espirituais. Nós somos uma alma que habita dentro de um corpo. E a nossa vida espiritual, ela não se encerra quando findar a vida desse corpo terreno. Por isso que é importante nós entendermos que as nossas visões, que aquele que é o nosso propósito, tem que estar conectado com algo que transcende o nosso corpo. Porque tudo que é efêmero certamente ficará junto com esse corpo. Através dessa palavra, a gente pode fazer algumas reflexões. A primeira reflexão que eu convido você a fazer é entender que você não pode buscar propósitos de curto prazo na sua vida. Assim como nós vivemos sendo seres eternos, nós precisamos que os nossos propósitos estejam alinhados com o nosso ser. Então nós precisamos viver propósitos de longo prazo. O que isso quer dizer na prática? Por que você está aqui hoje nesse momento? Por que você está vendo esse vídeo? Por que você vai estudar a palavra? Por que você procura aprender algo novo na tua vida? Você tem que ter um propósito para isso e não simplesmente estudar por estudar ou aprender por aprender. A nossa verdadeira conexão com Deus é quando a gente permite ser transformado através da própria palavra. Porque aí nós seremos transformados para sermos um ser mais próximo de Deus. Porque nós vamos estar intimamente dentro de nós com a palavra. Então essa é a grande conexão que vai nos permitir alcançar a felicidade. E essa felicidade não é uma felicidade efêmera. Porque se o seu propósito é um propósito eterno, a sua felicidade também é uma felicidade eterna. Quando nós estudamos a palavra de Deus, através do nosso Mestre Jesus Cristo, nós sabemos que ele disse que na casa do meu Pai há muitas moradas. E nós sabemos que ele preparou isso para nós. Então nós precisamos ter uma vida com sentido para que possamos estar nas moradas celestiais num dado momento da nossa vida. E para isso, nós precisamos nos permitir ser transformados pela palavra. Nós precisamos encontrar um propósito que é um propósito de longo prazo, mas não só um propósito de longo prazo, mas também conectado com valores da divindade. Porque quando nós temos um propósito conectado com os valores da divindade, os mesmos problemas que nós já enfrentamos tantas outras vezes, nós vamos entender que são problemas que nos transformam para sermos uma pessoa melhor. Se você hoje tem uma vida de rotina, se você hoje tem uma vida de atividades corriqueiras, você vai perceber que isso se repete ao longo da semana, você vai perceber que isso se repete ao longo do mês e muitas vezes acaba se repetindo ao longo dos anos. E essas atividades, elas não podem necessariamente nos transformar. Agora, quando você permite usar dessas atividades para se conectar com o divino, você vai encontrar um sentido na tua vida. Você pode trabalhar com o propósito simplesmente de ganhar dinheiro.
Você pode trabalhar simplesmente com o propósito de cumprir uma tarefa, ou você pode trabalhar com o propósito de crescer através das experiências desse trabalho, assim como ser pai, ser mãe, assim como ser amigo. Então, todas as coisas que nós fazemos nas nossas vidas, o que faz a diferença entre as pessoas que encontram a felicidade e as pessoas que não encontram a felicidade, não é naquilo que elas vivem, mas é no propósito que elas encontram daquilo que elas vivem. Nós precisamos entender que Deus nos escolheu para que sejamos transformados. Ele nos aceitou do jeito que nós somos, mas isso não quer dizer que nós vamos continuar vivendo da forma com que nós sempre vivemos. Porque se você sempre fez a mesma coisa, não tem como você chegar num lugar diferente. Para você chegar num destino diferente, você precisa ter uma caminhada nova. Você precisa ter uma caminhada conectada com os propósitos divinos. E mais do que se conectar aos propósitos divinos, mais do que permitir ser transformado pelas circunstâncias que a vida traz, é nós entendermos que tudo isso tem um motivo para acontecer conosco. Deus nos escolheu desde o ventre da nossa madre, Deus preparou os caminhos que nós andamos. Os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Os caminhos dele são melhores que os nossos. Então não queira lutar contra as mudanças da tua vida. Se hoje existem ciclos se fechando na tua vida, de relacionamento, de trabalho, de ambientes que você frequenta, não se preocupe com relação a isso. Confie, tenha fé, porque Deus está preparando para você algo que vai te transformar. Viva isso com intensidade, viva isso com intenção, com propósito. Sirva o ambiente que você está inserido hoje com intenção, com verdadeiros valores divinos. Isso vai fazer com que você não passe um dia simplesmente realizando tarefas, mas com que você encontre a alegria e desperte-se para as pequenas coisas do teu dia a dia. E ali, nesse cotidiano de realizações, de transformações, você vai encontrar a sua felicidade. Porque assim você vai estar produzindo através daquilo que você está conectado. A gratidão, por exemplo, ela é uma fonte, uma chave que nos conecta aos céus. Assim como a murmuração, ela é uma chave que nos conecta à terra. Então nós precisamos escolher que chave nós estamos usando na nossa mão. A chave da gratidão, que está conectado com os propósitos divinos, ou a chave carnal, a chave mundana, que está conectada com os propósitos terrenos. Isso tudo serve para a nossa reflexão, para a gente entender que os nossos objetivos não podem ser o fim e Deus um meio para nós alcançarmos. Nós precisamos entender que os objetivos de Deus, que os planos de Deus, Deus em si é o nosso fim. E tudo aquilo que a gente vive é um meio para nos achegarmos a Deus. A partir do momento que você entende essa perspectiva de vida, que você permite ser transformado por esse entendimento, você vai perceber que os seus pensamentos vão mudar, a tua forma de enxergar as circunstâncias vão mudar e você vai começar a ter pensamentos mais leves, você vai começar a tomar decisões mais serenas, você vai enfrentar as mesmas situações que você enfrentava antes. Você não está isento de problemas, você não está isento de enfermidades. Mas a diferença é que você vai estar mais conectado com a divindade. E tudo isso vão ser ferramentas para a tua transformação. Eu desejo que você encontre o melhor que está aí dentro. Eu desejo que você possa ser transformado na sua melhor versão. Não porque o mundo te cobra isso, mas porque você se permite viver entendendo que a tua essência é uma essência espiritual. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você, que você comente, que você coloque aqui nos comentários como que está hoje. A sua bússola tem te direcionado para viver uma mesmice ou tem te direcionado para viver uma transformação? E se isso tudo fez sentido para você, curta e compartilha com outras pessoas que precisam dessa mensagem. Deus abençoe grandemente você, sua família, seu ministério, seus projetos, seus pensamentos e tudo o que você fizer. Até a próxima!